Mateus, capítulo 24. Glória a Deus. Versículo 36. Evangelho de São Mateus 24, versículo 36, que diz assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. É como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um deixado o outro. Estando duas moedas no moinho, será levada uma deixada a outra. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus, a primeira vez que Ele veio ao mundo salvar a humanidade, Ele prometeu o seu retorno aqui na terra, Mas muitos procuravam Ele para perguntar quando seria o seu retorno aqui na terra, Mas Jesus, Ele disse que Ele não sabia, nem os anjos do céu sabiam, mas unicamente Deus, unicamente o Pai sabia e sabe quando será o retorno de Jesus Glória a aqui Deus. na terra, A primeira vinda de Jesus na terra foi revelada a alguns profetas, ao profeta Isaías, por exemplo. A vinda do Messias foi revelada há mais de 400 anos antes da sua vinda. Foi revelado o teu nascimento, foi revelado que a Virgem concederia e daria luz a um filho, foi revelado ao profeta Isaías, Mas a segunda vinda, ele deixa bem claro que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, mas uma coisa ele afirmou em sua palavra, que as palavras deles iam se cumprir, Tudo que sai da boca de Deus não volta sem ter um cumprimento, e ele prometeu voltar, e nós estamos aguardando a vinda do Messias. Glória a Deus. Muitos não estão aguardando, porque muitos não creem na vinda de Jesus, Deus. Mas Jesus, ele deu alguns exemplos, algumas dicas de quando ele voltaria, aqui no 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Glória a Deus. Porque no começo, no Antigo Testamento, no mundo anterior, que acabou com água, desde o tempo de Adão e Eva, o pecado já tinha entrado no mundo, E o pecado estava na humanidade, E o povo vivia uma vida comum, comiam, bebiam, casavam, se separavam. Ou seja, o pessoal, a humanidade estava preocupada com o seu bem-estar, com sua família, com seus afazeres, com seus dia-a-dias, com seu modo de viver. É errado isso? Não é errado, É uma obrigação do ser humano. Glória a Jesus. Nós cuidar do nosso trabalho, Nesse mundo que estamos de passagem, enquanto nós estiver nele, nós temos que viver nele da forma que Deus concedeu que nós vivêssemos. Glória a Deus. Mas o que acontece é que o povo estava se preparando em tudo, mas não estava preparando, a sua vida diante do altar do Senhor, E o Senhor insatisfeito com aquilo, porque o mesmo Deus que é amor, que é justiça, também é fogo consumidor. Aleluia, Deus. Também é cobrador do pecado, Tudo que o
Deus. Tudo que nós plantarmos, mais tarde nós vamos colher. É, Deus. Deus não deixará passar batido. Passa o tempo que passar, mas um dia todos vão ter que dar conta diante do tribunal do juiz, chamado Jesus de Nazaré. No tempo de Noé foi assim. A humanidade pecaminosa, o mundo pecaminoso, toda a carne estava em pecado, mas Noé e a família de Noé era temente a Deus. É, Deus. E Deus não achou justo destruir Noé e sua família também. É, Jesus. Porque nos dias de hoje é assim, se o meu vizinho está no erro, se o meu parente está no erro, se a minha família está no pecado, na verdade, e eu estou me procurando me consertar diante de Deus, Ele vai fazer a diferença, porque Deus é justo. Aleluia. Ele não fez injustiça contra a família de Noé. O que Deus fez? Procurou Noé, anunciou que a humanidade estava no erro e não queria saber do conserto, e Deus ia mandar as águas do dilúvio. Glória a Deus. Aí Deus disse a Noé: faça uma arca para Grande você, Deus. E no dia certo, quando eu mandar as águas do dilúvio, entre você e sua família na arca, vou poupar você, que é justo, que é um Verdade, homem Deus. temente a mim. A Bíblia diz que Noé começa a construir aquela arca, e aquela arca serviria de testemunho, para que todos os curiosos que vissem Noé construindo aquela arca iam querer saber da boca dele contigo, E assim sucedeu. Perguntando a Noé o que está acontecendo, ele demorou muitos e muitos anos para construir aquela arca, mas quando Noé anunciava que Deus ia enviar o dilúvio sobre a terra, que o mundo ia acabar com a água, o povo não deu crédito nas palavras de Noé, talvez por ele ser avançado em idade, Aleluia. achar que Noé estava caducando, que Noé estava fugindo da memória, não deram crédito e continuaram no erro, continuaram no pecado. O que acontece? A Bíblia diz que Deus começou, porque naquela época era difícil chover sobre a terra. É, Deus. Mas Deus começa a mandar a água sobre a terra. Começa a chover, e Deus, não satisfeito com a chuva que caía, começou então a enviar trombas d'água, Glória a como se Deus. pegasse um copo d'água e despejasse, E a Bíblia diz que não só caía água do céu, como brotava a água dos abismos. A Bíblia vai dizer que romperam-se as fontes dos grandes abismos. Era minas d'água que começa a se estourar por toda parte. É, Deus. E a água começa a aparecer, a crescer. Aleluia, Jesus. A humanidade aí, eles vieram então entender que Noé, quando falava sobre o dilúvio, não estava brincando. Aí eles começam a dar crédito nas palavras de Noé, mas era tarde demais, porque Noé já havia entrado dentro da arca, a família de Noé e os animais, um casal de cada espécie já estavam na arca, e o povo então começa a se apurar com aquelas águas, imagina, subir em cima de árvore, em cima de prédios, em cima de montanhas, mas a água foi subindo. Deus não estava brincando, Muita gente hoje brinca com o pecado. É, Deus. Muita gente brinca com a palavra de Deus. Dessa maneira, Jesus. Mas o povo começa a bater naquela arca, clamando por misericórdia, que Noé abrisse aquela arca para que eles pudessem entrar. E Noé disse: não tem jeito, a arca já está fechada e não fui eu quem fechou. Ou seja, quando Noé, a família de Noé, quem precisava entrar na arca entrou, Deus enviou um anjo do céu que lacrou a porta daquela arca. Glórias a Deus. E a água foi subindo, aquela arca foi flutuando, e as águas foi subindo, e foi o fim de toda a carne. Nos dias de hoje, não
E Jesus hoje é a arca da salvação. Glória a Quem Deus. quiser ser salvo vai ter que entrar Aleluia, por Jesus. Jesus, vai ter que entrar pela palavra de Deus. Aleluia. Nos dias de hoje, a mesma coisa, né? Muitos estão cocheando em dois pensamentos, muitos estão brincando, né? Nós pregamos a palavra de Deus, nós fazemos a nossa parte, muitos não têm dado crédito, É Deus. muitos murmuram dizendo, desde quando eu me conheço por gente, esses crentes vêm falando sobre a vinda de Jesus, mas até agora nada. Sim, mas 1000 anos para Deus é como se fosse o dia de ontem, né? Mas o que importa é, o que Ele prometeu será cumprido. Glória né? a Deus. E se nós formos meditar na palavra de Deus, nós vamos ver que os sinais da vida de Jesus se aproximam cada dia mais. Tudo está se cumprindo, tudo que está registrado na palavra de Deus, uma boa parte já se cumpriu. Tem uma parte que está cumprida nos dias de hoje, ainda resta uma pequena parte para se cumprir, mas será cumprido em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. E muitos estamos apercebidos, não quer saber de conserto, não quer Deus. saber de arrependimento. Diz assim: eu vou levar a minha vida do meu jeito, eu sigo a minha religião do jeito que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. Deus deixou o livre-arbítrio, né? O homem que escolhe o caminho que deve trilhar, o homem que escolhe se ele quer entrar numa porta estreita ou na porta larga, né? Jesus nunca forçou ninguém, É Deus. mas Ele